Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica. Hoje a gente vai utilizar a teoria desenvolvida para a linha de sustentação de Prandtl e a formulação definida para a teoria de linha de sustentação e aplicar no caso específico de uma asa que tem uma distribuição de sustentação elíptica, ou seja, a variação da circulação ao longo da envergadura segue uma forma elíptica. Vamos então considerar uma asa que tem uma envergadura total B e que está centrada com o sistema de referência na metade da asa. O valor da circulação gama, que em vermelho, ele varia a partir de uma forma elíptica, tendo um valor máximo igual a gama zero e os seus valores mínimos iguais a zero nas extremidades das asas representadas pela figura. A equação para essa distribuição de circulação em função da coordenada y, da envergadura, é dada por y. Gama de y igual a gama zero, que multiplica a raiz de 1 menos y dividido pela metade da envergadura, tudo isso ao quadrado. Se a gente for converter isso para a variação de sustentação ao longo da asa, nós obtemos que a sustentação, utilizando o teorema de Kuta-Joukowski, é representada por sustentação em função de y igual a densidade vezes a velocidade do escoamento livre, vezes a circulação, que localmente é dado pelo gama zero, raiz de 1 menos 2y sobre b, tudo isso ao quadrado, né? O que nada mais era do que a distribuição elíptica adotada. Se for integrado esse valor de sustentação para calcular a sustentação total dessa asa, em função dos parâmetros da circulação, nós podemos simplesmente que a sustentação total da asa é dada pela integral da distribuição de sustentação, que vai resultar no final na densidade vezes a velocidade de escoamento livre, vezes a circulação máxima, gama zero, a envergadura dividido por 4 vezes π. Adimensionalizando, o valor do coeficiente de sustentação para essa asa, ela é dada por... Então, o coeficiente de sustentação é dado pela circulação gama zero dividido pela velocidade de escoamento, que multiplica b sobre a área, e multiplica π sobre 2. Aqui é importante que nós não temos definida qual que é a forma dessa asa, qual que é a geometria dela. Nós apenas aqui estamos considerando que a gente sabe a distribuição de circulação. Tá? A gente não está aqui calculando a relação de circulação com a geometria, apenas vendo as propriedades aerodinâmicas para uma determinada circulação. Vamos então calcular para essa distribuição de circulação qual que é o downwash que tem nessa asa. Lembrando que o downwash é aquela componente vertical para baixo que os vórtices de esteira, que são aqueles que se estendem para trás da asa, vão induzir de velocidade na linha de 1/4 da corda, no vórtices colados. A equação para o downwash que nós obtivemos para a teoria é a seguinte. Downwash em função de y é igual a menos 1 sobre 4π, que integra em toda a envergadura a derivada do downwash dividido por y menos y0, integrando em dy0. O valor dessa nossa derivada pode ser obtido a partir da equação que nós temos para a circulação, que vai dar o seguinte. Derivada de gama em função de y vai dar menos 4 gama zero sobre b quadrado, que multiplica y sobre a raiz de 1 menos 2 vezes y sobre b, tudo isso ao quadrado. Importante aqui a gente avaliar um detalhe. A nossa derivada de gama dy, no desenvolvimento da formulação, ela veio para nos dar uma medida do valor da intensidade que nós temos do vórtice em um determinado local da asa. Portanto, o ponto da asa onde está localizado o vórtice na nossa integração, ela é dado pela variável y0 e não pela variável y. Então, ao transferir e substituir essa derivada na equação do downwash, é importante que o y que está nessa derivada seja aplicado y0 para que a gente possa fazer a integração de forma correta. Dessa forma, o nosso downwash fica o seguinte. Portanto, vai ser downwash vai ser igual a gama zero sobre π vezes envergadura ao quadrado, que multiplica a integral em toda a envergadura de y0 sobre a raiz, que multiplica 1 sobre y menos y0, integra na variável dy0. Então, aqui é bem importante a gente lembrar dessa diferença, porque o y é onde nós queremos calcular o downwash, y0 onde está o vórtice que induz uma parcela dessa velocidade de downwash. Para poder resolver essa integral nesse momento, nós temos que fazer uma troca de variável e fica muito mais fácil fazendo essa troca de variável.
A variável que será adotada vai ser trocar o y pela metade da envergadura vezes cosseno de θ. Então, nós temos o seguinte, y é igual a b sobre 2 cosseno de θ, portanto, dy é menos b sobre 2 seno de θ dθ. Obviamente que com a nossa variável de integração é y0, portanto, nós trocamos para o chamado θ0. E vamos ter também a posição do vórtice como y0 definido por b sobre 2 cosseno de θ0. Fazendo a troca das variáveis, o que na prática significa utilizar a seguinte transformação, representada por essa geometria, assim como nós vimos já parecido em aerofólio fino, nós aqui fazemos a troca de variável e aí as integrais ficam com uma forma mais simples de se resolver. Fazendo então essa troca de variável, substituindo os valores de y e de dy que nós fizemos na outra página, temos o seguinte. Então, dá um wash em função de θ, fica γ0 sobre 2π vezes a envergadura, a integral de π até 0, porque antes era menos b sobre 2 até b sobre 2, cosseno de θ0 sobre cosseno de θ menos cosseno de θ0, integrando na variável θ0. Dessa forma, aplicando a integral, nós obtemos que o downwash vai ser igual a menos γ0 sobre 2b. Interessante que esse resultado aqui ele é uma constante, ou seja, uma asa que tem uma distribuição de circulação elíptica, ela possui um downwash constante em toda a asa. Então, assim como representado pela figura, ao longo de toda a envergadura da asa, o downwash ele não varia, o que é bem peculiar, porque na grande maioria dos projetos nós temos uma variação de downwash, né? E o downwash tende a ser pequeno na raiz e aumentar até a ponta da asa. E nesse caso aqui, especificamente, a solução nos retorna um downwash constante. Por causa disso, o ângulo induzido, né, o ângulo de downwash induzido, que é dado pela seguinte expressão, também será constante na nossa asa. Ou seja, o ângulo de ataque efetivo da asa, ela tenderá a ser constante em toda a envergadura. Uma coisa interessante que geralmente é encontrada na literatura é definir esse ângulo de downwash induzido e o valor do downwash em função do parâmetro de sustentação da asa. Então, aqui nós podemos isolar o γ0 na equação da sustentação e substituir nas expressões que obtivemos. Dessa forma, o nosso ângulo induzido ele será dado por CL dividido por π vezes AR, sendo que esse AR ele é definido por b² sobre a área, que é chamado de razão de aspecto, que nada mais é uma medida do quão alongada ou quão curta é uma asa, tá? Então, quanto maior a razão de aspecto, maior essa relação de b² sobre a área, maior, mais envergada, mais comprida é essa asa, quanto menor, mais curta é essa asa. Existe uma relação direta dessa razão de razão de aspecto com o escoamento ser afetado tridimensionalmente, seja tanto no valor da sustentação quanto no valor do arrasto. Aqui a gente já pode interpretar que quanto maior essa razão de aspecto, menor é o ângulo de ataque induzido, então uma asa mais comprida se aproxima mais de uma asa bidimensional, ou seja, de um aerofólio. Vamos aqui também incluir um conceito que não foi tratado até o momento, que é o conceito de arrasto induzido. Lembrando que no caso bidimensional potencial, a gente não calculava nenhum arrasto devido à pressão. E aqui no caso tridimensional, nós vamos observar agora que é possível sim calcular um arrasto. Então vamos fazer o diagrama dos triângulos de velocidades num aerofólio em alguma seção qualquer da asa. Então, considerando aqui um aerofólio com escoamento livre na horizontal e tendo aí um downwash dado por W, numa determinada posição da envergadura, isso daqui, nós vemos que a velocidade relativa local ela é representada por esse vetor laranja e está inclinado igual ao ângulo alfa induzido. Por causa disso, a força de sustentação está inclinada na perpendicular desse vetor velocidade relativa, o que é representado aqui pelo vetor de sustentação azul, que está inclinado com a vertical em um certo ângulo alφ(i), que é o ângulo induzido. Então, aqui nós observamos que essa força de sustentação possui componente na horizontal, que será denominado de
arrasto induzido, DI. Ou seja, localmente, o valor do arrasto induzido, que eu vou chamar de DI', ele é dado pelo valor da sustentação vezes o próprio ângulo αi, obviamente considerando o ângulo alfa pequeno, como vem sendo feito ao longo da teoria desse semestre inteiro. Portanto, substituindo valores, nosso arrasto induzido local é dado pela seguinte expressão, que é o arrasto é igual à densidade do ar vezes a velocidade de escoamento livre, valor da circulação local multiplicado pelo downwash local dividido pela velocidade, ou seja, densidade do ar, circulação local, vezes o downwash local. Lembrando que no nosso ângulo ele é menos o downwash, portanto, temos que botar o negativo nessa expressão. No caso específico da nossa asa elíptica, podemos substituir agora o valor de gama e o valor de downwash e obter como que varia o nosso arrasto induzido ao longo da envergadura. Dessa forma, o arrasto induzido local é dado por densidade do ar vezes velocidade de escoamento livre vezes gama zero, multiplicar a raiz de 1 menos 2y sobre b, tudo isso ao quadrado, que multiplica o valor da sustentação sobre π vezes razão de aspecto. Agora, o cálculo do arrasto total dessa asa pode ser feito a partir da integração desse arrasto local, e aí nós obtemos o seguinte: densidade do ar vezes a velocidade de escoamento livre, vezes a circulação gama zero, coeficiente de sustentação dessa asa, vezes a envergadura, dividido por 4 vezes a razão de aspecto. Adimensionalizando essa expressão, nós vamos ter o arrasto induzido, coeficiente de arrasto induzido, dado por sustentação ao quadrado, e divide por π vezes razão de aspecto. Então, esse resultado aqui ele é interessante por mostrar que nessa asa, o valor do arrasto induzido, ele depende do sustentação ao quadrado, ou seja, a asa voar com valor de CL alto resulta num arrasto induzido alto, e quando essa asa tem um valor de CL baixo, resulta em um arrasto induzido baixo. Esse resultado em que o arrasto depende do quadrado da velocidade, ele é denominado de polar de arrasto, e por causa disso, em muitas aproximações, utiliza-se a forma parabólica do arrasto em função do CL ou em função do ângulo de ataque na faixa linear, obviamente, onde o CL depende linearmente do ângulo de ataque. Então, nós temos que a forma do nosso coeficiente de arrasto, ele é uma parábola com vértice na origem. Portanto, aqui finalizamos o exercício da linha de sustentação de Prandtl, utilizando a teoria para analisar as características aerodinâmicas sabendo o valor da circulação. Nesse exemplo específico, nós não nos preocupamos em saber a forma geométrica da asa, apenas como que a aerodinâmica se comporta. A solução da asa elíptica é uma solução clássica, muito utilizada na engenharia aeronáutica, não só por ela fornecer soluções analíticas, mas porque ela é utilizada como base para outros problemas e outras soluções, principalmente do ponto de vista didático, do ponto de vista de projeto preliminar. Quando nós vamos para geometrias mais complexas, obviamente que nós vamos para técnicas de análise que serão apresentadas a seguir na teoria. Bons estudos!